Direito e saúde pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou Giovana Caroni, promotora de Justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, CAU Saúde, do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou Cristiane Antunha e esse é o podcast Direito e Saúde Pública, a dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. No episódio de hoje, vamos dialogar sobre a importância da mediação nas demandas de saúde pública. O nosso convidado é Gilmar de Assis, promotor de justiça aposentado do Ministério Público de Minas Gerais. Doutor Gilmar, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado, doutora Giovana. É uma satisfação estar retornando aqui na casa do Ministério Público, depois da nossa aposentadoria. E, sobremaneira, pelo fato de que o convite partiu da nossa amiga, doutora Giovana, que está aqui nesse grande desafio de conduzir toda a política de saúde para o nosso Ministério Público de Minas Gerais. Doutor Gilmar, seja muito bem-vindo, é uma honra receber o senhor aqui hoje. Bom, doutor Gilmar, o senhor, à frente do CAU Saúde, fortaleceu a atuação do Ministério Público nessa área tão complexa da saúde. O senhor idealizou um trabalho pioneiro e de grande importância para a sociedade brasileira, que é a mediação sanitária. Então, por favor, eu peço que o senhor nos fale sobre como surgiu essa ideia e de que maneira a mediação contribui para a resolução de conflitos na área da saúde pública. Muito obrigado pela pergunta. Na época, eu fui nomeado pelo Procurador-Geral de Justiça para exercer a coordenação do CAU Saúde lá em 2009, onde permaneci até 2018. Antes dessa minha nomeação, eu já exercia as funções de defesa da saúde e defesa do consumidor na vizinha comarca de Contagem. Foi exatamente nesse ano de 2009 que, quando nós assumimos aqui a coordenação do CAU Saúde, havia ocorrido lá no Supremo Tribunal Federal uma audiência pública, em 2009, relatada pelo ministro Gilmar Mendes, que tinha como finalidade esclarecer questões técnicas, científicas, administrativas, políticas e econômicas sobre as decisões judiciais na área da saúde. Por que disso? Porque já naquela época tínhamos tensões entre os diversos atores constitucionalizados, com reflexo para o acesso material do direito à saúde pelos nossos usuários da sociedade. A demanda judicial, ela crescia exponencialmente nos nossos fóruns, nas nossas comarcas. De um lado, nós tínhamos uma atuação judicial crescente, até mesmo nossa, dos órgãos essenciais da justiça, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia, porque nós tínhamos ainda uma compreensão muito positivista de que bastava-nos a Constituição Federal, que a Constituição Federal, no seu artigo 196, é e continua sendo imperativa, que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, a nossa leitura praticamente se dava nessa primeira parte do artigo 196 da Constituição Federal. Então, a nossa atuação era essencialmente demandista. E, de outro lado, nós tínhamos os entes federados, sobretudo os municípios, que estavam obrigados a operacionalizar esse direito à saúde, o acesso do usuário a esse direito de saúde, e sempre se defendendo, naquela época, hoje não tanto quanto mais, no princípio da reserva do possível, porque eles diziam que não tinha orçamento para dar tudo onde o céu era o limite. Então, nós tínhamos, essencialmente, tensões entre o sistema de saúde em face dos seus atores. E isso provocava, com as demandas judiciais, com certeza, e hoje nós temos uma convicção muito clara a respeito disso, uma judicialização reflexiva, pouco refletida, a gente acabava por desorganizar um planejamento coletivo da saúde que é obrigatório para os entes federados. E, ao desorganizar, isso também gerava, sem que a gente percebesse, uma quebra da isonomia entre os próprios usuários. Porque aqueles que não nos procuravam como órgãos constitucionalizados, eles ficavam à mercê de que essa política pública fosse construída administrativamente. Então, isso gerava uma iniquidade, porque aqueles que procuravam, aqueles que judicializavam, acabavam por furar a fila.
vamos chamar assim propriamente. Mas o que mudou de lá para cá? Eu acredito que mudou muita coisa. Por quê? Nessa época, nós tínhamos, então, a exemplo dessa audiência pública, o início de uma discussão, uma percepção de que se nós não tivéssemos um cuidado de tentar entender o fenômeno da judicialização, nós íamos chegar no tempo, como hoje, né, com uma situação assim praticamente quebrada. Então, acho que muita coisa avançou e foi em razão disso e da nossa percepção naquela época que nós entendíamos e entendemos que a saúde não poderia ser feita pela ação solitária, seja do promotor de justiça com a sua caneta, seja pela caneta do juiz dando uma sentença que às vezes desorganizava o sistema, seja pela atuação solitária daquele gestor de saúde que nem sempre estava muito capacitado para entender o direito à saúde, porque naquela época os prefeitos não entendiam da importância de uma boa escolha de um secretário municipal de saúde. Poderia ser qualquer deles. Era até os motoristas de ambulância, né, doutor Gilmar? Exatamente, doutor Gilmar. Isso mudou muito. Hoje, a atuação na saúde, o gestor municipal de saúde, ele precisa ser alguém qualificado. Sim, claro. E os prefeitos começam a entender isso, porque é tudo muito complexo. Então, realmente houve uma mudança muito grande. E o doutor Gilmar, ele plantou essa semente dentro do Ministério Público, né, trazendo essa questão das mediações sanitárias. Essa aproximação, vamos dialogar, vamos entender, porque isso que o doutor Gilmar fala acontece ainda dentro do Ministério Público, porque muitos promotores de justiça seguem o que era feito, de você pensar que atuar na defesa da saúde é judicializar, mas vai além disso, é você entender o Sistema Único de Saúde e você contribuir para que essa política pública que traz inclusão social, que oferta a resposta às demandas de saúde da população, seja efetivada. Todos os atores envolvidos. Exato. Exatamente. A gente tinha como uma reflexão de que a construção, a gente fala construção porque nós estamos falando lá em 2009, né? Que a construção desse direito à saúde numa perspectiva constitucional, numa perspectiva de uma Constituição cidadã, que valoriza a cidadania, a dignidade da pessoa humana como fundamentos da República, nós tínhamos a percepção que só era possível através da corresponsabilização de seus atores. Era muito fácil eu apontar quem estava errando, mas eu também não estava ajudando a construir esse sistema, e não saímos do lugar. Então, a mediação sanitária, ela veio como essa resposta, como essa estratégia de colocar numa mesa de negociação o problema e não apontar os dedos para os seus responsáveis. Era uma corresponsabilização. Então, olha, nós temos um problema que afeta toda a sociedade e nós precisamos achar uma solução para esse problema, local ou regional. E o Ministério Público, em razão da sua legitimação constitucional, ele é um ator fundamental para ser esse elemento mediador, esse elemento influenciador, porque ele tem a sua respeitabilidade em face dos outros órgãos de constitucionalidade. Então, foi lá, em 2009, fazendo essas percepções, que saímos na frente. Foi o primeiro Ministério Público do Brasil que, através de uma resolução, então, nós institucionalizamos a ação da mediação sanitária, através daquela resolução PGJ, lá atrás, 78, 18 de setembro de 2012. E a gente aproveitou aquela visão e entendemos, então nós precisamos, já que o nosso Estado goza ou tem 853 municípios, nós precisamos também ter uma visão parecida com o Estado no seu plano diretor de regionalização. Vamos criar as nossas coordenadorias regionais e institucionalizar. Nós somos um dos primeiros Ministérios Públicos do Brasil a ter na área da saúde as coordenadorias regionais de defesa da saúde, que foi a nossa resolução 77. Então isso foi assim interessante e eu posso afirmar que o Código de Processo Civil de 2015, ou seja, muito posterior à nossa visão daquela época com os colegas que já trabalhavam nas suas respectivas comarcas, como a doutora Giovana, que já fazia uma diferença enorme na área da saúde na comarca, em Contagem, depois Betim, Contagem. Então, isso foi muito interessante porque quando o Código de Processo Civil de 2015
foi promulgado, ele trouxe, a gente fica muito contente com isso, ele traz no seu artigo 3º exatamente a questão da mediação, que antes não tinha. Então a gente fica muito feliz que a gente imagina ou supõe, ou pelo menos influenciamos, o próprio legislador no CPC veio e reconheceu que a mediação é um elemento, uma estratégia fundamental para que nós possamos eliminar o número de demandas e eliminar ou reduzir as tensões judiciais entre os atores. Falar que eu sou sua discípula, doutor Gilmar. Foi o senhor que me escolheu para atuar na defesa da saúde, quando lá em 2012, 2013, o senhor falou: Giovana, vamos fazer o curso de especialização em Direito Sanitário pela Escola de Saúde Pública. E desde aquele momento, doutor Gilmar, é como se o senhor tivesse me posicionado dentro do Ministério Público, porque essa é a minha vocação dentro do Ministério Público. Então, eu agradeço imensamente o senhor por ter acreditado em mim, confiado em mim. E se hoje eu estou à frente do CAU Saúde, é por causa dessa sua confiança que o senhor teve no meu trabalho. Então, assim, eu estou muito emocionada de estar aqui hoje entrevistando o senhor, que é o meu mentor. O senhor é o meu mentor dentro do Ministério Público. Então, assim, é quase um sonho para mim estar aqui hoje entrevistando o senhor, uma pessoa que acreditou em mim. E que, assim, dentre tantos promotores, né, nós temos promotores de justiça maravilhosos no Estado, maravilhosos, combativos. E o senhor olhou para mim e falou: vamos. E eu fui. E desde então eu nunca mais saí. Então, assim, é só agradecer e reforça, assim, ouvir o senhor falar, assim, passa um filme na minha cabeça, né, de tudo que nós construímos juntos, aquelas mediações sanitárias em Betim, o senhor lembra? Lembro. Lá no Hospital Regional. Então, assim, é muito especial estar aqui hoje nesse papel, né, de coordenadora do CAU Saúde e entrevistadora do senhor, que é, para mim, a grande referência, né, também junto com a doutora Joseli, que me deu Ramos Pontes, que me deu aula de direito à saúde para o ingresso do Ministério Público. Então, assim, eu estou extremamente emocionada, eu só quero agradecer ao senhor, e a gente pode até passar para a próxima pergunta, Cris, porque ele já respondeu, né? Sim. O que o Ministério Público tem que atuar, né? Buscar essa questão coletiva, não ficar só na judicialização, né? Então, assim, o doutor Gilmar, assim, dá vontade de ficar escutando assim, por horas, né? Porque realmente o senhor tem toda essa experiência, essa sua trajetória na defesa da saúde e, assim, rende frutos até hoje. Até hoje, doutor Gilmar, até hoje. Puxa vida, hoje tá emocionante aqui, né? Doutor Gilmar, que bacana, né? Retornar aqui à casa e receber tanto carinho, né? E eu me sinto, assim, tão à vontade de retornar e, sobretudo, neste momento, com um convite feito pela amiga doutora Giovana. Acho que a emoção também, assim, é muito forte, nos toma conta, porque a doutora Giovana, ela representa mesmo esse esteio, sabe, no Ministério Público de Defesa da Saúde, que é uma pessoa vocacionada. E eu costumo dizer que o colega que atua na defesa da saúde, ele tem que perceber, antes de tudo, que é um sacerdócio, porque nós estamos cuidando de vidas, sabe? E não apenas de uma vida, mas de uma vida que possa ser vivida com muita dignidade. E a área da saúde, ela nos apaixona, a gente apaixona por ela, exatamente isso, porque ela nos dá essa oportunidade de poder fazer essa diferença na vida dos outros, nessa transformação social, nessa construção coletiva. E a doutora Giovana é muito vocacionada, muito experiente, e a gente sabe que ela passou, né? Não foi fácil naquela época. Nós idealizamos essa parceria, foi um convênio institucional entre o Ministério Público e a Escola de Saúde Pública de Minas Gerais. Nós propiciando aos colegas que pudessem se pós-graduar em Direito Sanitário, porque é o que a doutora Giovana falou, para que a gente possa decidir, coordenar, é preciso entender um pouco do direito à saúde, dos seus atributos, para que as nossas decisões sejam sempre mais sensatas e sempre mais acertadas. E a doutora Giovana é esse aí hoje, é esse escola, essa referência, não apenas de Minas, com certeza de todo o Brasil, e eu tenho certeza que ela vai alçar ainda voos muito grandes no cenário nacional na área da saúde. Doutor Gilmar, o senhor é um dos diretores da Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde. O senhor, por favor, nos explique um pouco melhor como é que se dá a atuação dessa associação. Nós temos a ANPASA, que é uma entidade privada
sem fins econômicos, foi criada lá em 2004. A sua sede institucional é em Brasília e ela é integrada por promotores e procuradores de todo o nosso Ministério Público brasileiro, da área estadual, da área federal, do trabalho. E eu tive a honra de ter sido também presidente da Anpasa por 2 gestões, 2 mandatos. Atualmente eu sou o primeiro vice-presidente da Anpasa. E na nossa presidência, lá em 2017, eu tive também a luz, né? Deus nos abençoe, acredito muito nisso, sabe, doutora Giovana? De quando a gente tem assim, a dádiva ou o talento que Deus está te oportunizando, um trabalho, como você agora na coordenação do CAU Saúde, e a gente utilizar toda a nossa energia para que a gente possa, com toda a força, fazer uma diferença. Então, já que eu tive a oportunidade que Deus nos deu de ser o presidente da Anpasa, aí nós reformulamos amplamente o nosso Estatuto Social, lá em 2017, de modo que nós permitimos que a Anpasa pudesse, inclusive, ser um ator hoje que possa deduzir ações originárias no Supremo Tribunal Federal. Já participamos como amicus curiae de algumas importantes ações discutidas no Supremo Tribunal Federal. Criamos a Medalha de Defesa da Saúde para homenagear todas as pessoas, como a doutora Giovana, que engrandece o direito à saúde no cenário nacional. Então, assim, criamos também e fizemos alguns congressos, como um congresso internacional, com a participação de 10 países. Temos a nossa revista Anpasa em Foco, onde nós registramos as boas práticas, são muitas boas práticas dos colegas em todo o Brasil. Isso permite que o Ministério Público se interaja. Os colegas conseguem se ver e perceber, através das suas boas práticas, que podem ser levadas para outros rincões no cenário brasileiro. E também nós temos já, por 10 edições, será a 10ª edição este ano, um encontro nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde, da Anpasa. Este ano será em novembro, lá em Fortaleza, juntamente com o Congresso Brasileiro de Direito à Saúde, onde, na perspectiva pública e privada, nós discutimos todos os temas em vogas na área da saúde para que a gente possa, ao final, ter, inclusive, uma carta, como já tivemos a Carta de Belo Horizonte, a Carta de Piauí, a Carta de Fortaleza. Isso traduz muito, assim, diretrizes para os nossos colegas, sempre respeitando a independência funcional, mas trazendo aqui um ponto de vista muito importante. Eu até aproveito aqui esse importante podcast, que já é um sucesso nacional. Parabéns, Ascom, aqui do Ministério Público, parabéns, o CAU Saúde, doutora Giovana, que está levando adiante com muita maestria o direito e saúde pública para essas discussões, para convidar, né, os colegas que nos ouvem para que eles possam conhecer o nosso site, o nosso trabalho enquanto Anpasa e se associar, porque quanto mais associados, mais fortalecemos a defesa intransigente do direito à saúde, sobretudo a nossa saúde pública, tal qual a Constituição preconizou. Doutor Gilmar, eu aprendi com o senhor que a gente deve se aproximar da gestão. E também eu aprendi com o senhor que o Ministério Público tem que ser um grande articulador. Né? O Ministério Público consegue colocar numa mesa de negociação as pessoas envolvidas, né, num determinado conflito. E o que eu mais gostaria de trazer é que o senhor me ensinou realmente que a gente tem que ter uma boa relação com o Poder Legislativo. Então, e desenvolver o chamado capital político. Então, na sua opinião, quais seriam as principais estratégias para que o Ministério Público consiga estabelecer essa relação e, assim, fortalecer a defesa dos direitos da saúde da população? Excelente pergunta. Nesse Estado democrático de direito, no federalismo, em que os municípios, inclusive, foram encampados dentro desse federalismo, né, o poder legislativo é de suma importância. Por isso que nas outras bandeiras, nas outras agendas positivas, nós temos aí a CONAMP, nós temos as nossas associações de classe, sempre defendendo, não privilégios, mas prerrogativas para a própria sociedade, junto a um Congresso Nacional, junto ao Poder Legislativo. Isso não é diferente em relação ao Estado, na nossa Assembleia Legislativa, não é diferente lá na Câmara Municipais de Vereadores. De repente, a gente percebe que há algumas bandeiras, algumas estratégias, que é de suma importância fazer essa discussão. Porque
Porque toda a Câmara Municipal de Saúde tem uma comissão de saúde. E a gente percebe que os vereadores, às vezes, né, como membros da comissão de saúde, não sabem do seu papel de fiscalizar uma boa política de saúde. Ele não sabe do seu papel das audiências públicas que são determinadas por uma lei complementar, que é a Lei Complementar 141. A cada quadrimestre, o gestor SUS ele comparece lá na Câmara de Vereadores para prestar contas através de um relatório de tudo que foi feito, né? Inclusive, dentre outras coisas, como é que está a oferta do serviço na área ambulatorial, hospitalar. Então, assim, é um instrumento importantíssimo. E eu diria, sabe, doutora Giovana, na recente decisão que o Supremo Tribunal Federal deu, que é o tema 1234, que é uma forma, nós estamos falando de mediação sanitária, então o próprio Supremo está também tentando contribuir para eliminar as tensões e, ao mesmo tempo, sem arranhar a Constituição, estabelecer alguns caminhos no acesso à política de medicamentos. Eu até confesso que eu tenho assim, umas certas restrições em parte daquilo que foi decidido nesse tema 1234. E um deles eu posso até confessar aqui nesse podcast e que eu acho que o Ministério Público, juntamente com o Poder Legislativo local, pode nos ajudar a pôr demais. Porque ficou definido nessa súmula vinculante número 60, decorrente do tema 1234, que foi discutido e aprovado agora pelo Supremo, que uma das obrigações no acesso ao medicamento pelo usuário é de que ele comprove a negativa administrativa do seu direito, para só aí poder judicializar. Isso é muito difícil, porque nós estamos falando num país heterogêneo, de muitas desigualdades sociais e regionais, e, evidentemente, nós não vamos ter capacidade que aquele usuário mais simples possa conseguir essa negativa junto ao Poder Executivo local. Aí entra o Ministério Público com a sua relação com o Poder Legislativo, para que nós possamos aprovar leis municipais no sentido de obrigar que o Poder Executivo, diante de um direito de petição do usuário, ou ele conceda, né, aquilo que está sendo pedido, se for da sua responsabilidade, ou que, diante do protocolo, ele faça a negativa, porque sem essa negativa, ele não vai ter o acesso material ao Poder Judiciário. Então, acho que isso traduz como um exemplo crasso da importância de um Ministério Público estar dialogando com o Poder Legislativo. Né? A gente deu aqui um exemplo, mas são várias as situações que a gente poderia estar trazendo aqui no podcast, que eu reputo que é vantajosa, não para o Ministério Público, não para o Poder Legislativo, mas para a sociedade, na construção solidária dessas políticas públicas. Então, assim, eu sou da opinião, né, de que o Ministério Público, que é uma instituição dinâmica e não estática, provocativa, né, como é o Poder Judiciário, ela realmente entenda a saúde como um todo, em face de todos os seus atores, e com eles ela possa estar dialogando permanente em razão dessa dinamicidade do Ministério Público. Até porque ela é um reflexo da sociedade, né? Exatamente. E, doutor Gilmar, a respeito dessa questão da negativa, que às vezes, por exemplo, o que acontecia? Era judicializado, né, um medicamento sem que a parte tivesse acessado. Exatamente. Né, de forma administrativa. Mas o senhor sempre busca, né, o senhor sempre tem uma visão para frente. Realmente, pode ser um entrave isso. Exatamente. Como que a pessoa que seguiu todos os trâmites, às vezes a pessoa não vai conseguir essa negativa. E eu já atuei assim, de você ter que organizar esse fluxo. O senhor vai ter que, né, orienta a pessoa, vai lá e receba essa negativa. Aí é burocracia, gente? Exato. E mais que isso, doutora Giovana, porque nessa decisão do tema 1234, nós estamos falando de medicamentos não incorporados, preconizou assim, um protagonismo muito grande da Justiça Federal. Uhum. Embora, em razão do valor da causa, algumas delas podem ser deduzidas na Justiça Comum. Então, nós não temos a presença da Justiça Federal em todas as comarcas. E eu conheço casos, e eu tenho percebido isso, de quando, por exemplo, as pessoas estão acessando ao judiciário, dentro dessa lógica da súmula vinculante número 60, ele não está aceitando a negativa do município, mas é o lugar onde ele mora, onde o cidadão mora. Então, é um tema que a gente vai ter que sentar e debruçar, porque tanto o município, como o Estado, como a União, o sistema é único de saúde.
E para o usuário, quero crer que não foi essa a decisão do Supremo Tribunal Federal de dificultar, para o usuário, pouco importa administrativamente quem é que vai conceder o medicamento. Ele entende que é pelo Sistema Único de Saúde. Então, é uma burocracia, você falou muito bem, Cris, que compete, e acho que o Ministério Público está com um trabalho fantástico para facilitar, né, a execução dessa súmula vinculante número 60, mas permitindo de forma igualitária que todos, né, nas situações que demandar, ele tenham acesso. E eu acho que aí talvez seja isso. Eu vejo a necessidade de que o Poder Executivo, que não tem esta cultura, tá? Ele possa entender que ele tem que ou conceder ou negar. Ninguém está contra que ele nega, até porque ele vai justificar a negativa dele. Mas o usuário precisa dessa negativa formal para que ele possa prosseguir no sistema. Doutor Gilmar, atualmente como advogado e consultor na área de saúde, quais são, então, os principais desafios que o senhor observa, tanto no setor privado quanto no público? Olha, por incrível, desde 2009 não mudou. No setor público, eu ainda continuo a crer que é o financiamento. Continua sendo o maior gargalo, porque hoje o financiamento público da saúde ele representa 3,8% do PIB. Quando você compara com outros países ou com a própria OCDE, que é a nossa Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela aplica 8,8% do PIB, os países que lá integram. A Alemanha, 11,7%, o Reino Unido, 10,2%. E o pior, além de ser subfinanciado, o que tem acontecido? Nós tivemos algumas políticas de questionada constitucionalidade. Não é o caso da gente estar discutindo aqui, talvez num outro momento, mas, por exemplo, o teto de gastos. O teto de gasto, né, conforme o IPEC, que foi implementado lá no governo Temer, nós perdemos 70 bilhões de reais de 2013 a 2020, numa área significativa que é a saúde. Outra questão no setor público que eu acho que é de questionada constitucionalidade e que não tem sido levado para a competência originária no Supremo, deixa aqui no podcast para quem está nos ouvindo, né, é a famigerada DRU, que é uma desvinculação das receitas da União, que é prevista não no corpo principal da Constituição, mas no ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que foi instituída lá no governo do Plano Real, lá em 1994, no governo Itamar Franco, que continua transitória até os dias de hoje. Qual é o gravame disso e a minha aparente questionamento da constitucionalidade? Porque nós temos na Constituição, e a gente pode falar isso oportunamente, um microsistema constitucional do direito de proteção à saúde. A saúde não se faz só pelo artigo 196 no corpo da Constituição. Há todo um dispositivo, há toda uma interação, diálogo de fontes de diversos artigos que demonstra que a saúde é, sim, um microsistema constitucional do direito de proteção. A ponto de ser guindada, embora os outros, eu não desconheço que os outros direitos fundamentais também o sejam, mas ela, nominalmente, expressamente, foi o único direito fundamental elevado à condição de relevância pública. E aí vem o Ministério Público. Olha a importância do Ministério Público. Ele é o ator responsável por zelar por esse serviço de relevância pública. E eu usei um verbo que, às vezes, passa-nos despercebido. Na Constituição, já nos ensina que as palavras, além da sua hierarquia, que se coloca topograficamente, na sua primazia, né? Se você pegar o preâmbulo da Constituição, você vai ver que os direitos sociais individuais vêm antes até mesmo da justiça, da liberdade, vem antes, lá no princípio da democracia. Então, você vê que para toda a defesa dos direitos fundamentais, seja a Constituição ou seja a legislação infraconstitucional, o legislador utilizou o verbo promover, mas saúde não, é zelar. E zelar é mais do que promover, é cuidar, é imiscuir-se, é ser corresponsável pelos seus resultados. Porque lá no 129 da Constituição, quando fala do Ministério Público, a atribuição, além de zelar pelo serviço de relevância pública, vem a vírgula, adotando as medidas necessárias à sua eficácia. Essa é a responsabilidade do Ministério Público. E essa DRU, voltando ao raciocínio, 2024 e 2025, foi aprovado, ela retira
do orçamento da Seguridade Social, saúde, previdência e assistência social, 30%. Aí fala, Gilmar, você acha então que isso não é certo? Acho com razão, espero que alguém discuta a constitucionalidade disso, porque se eu estou falando de um microsistema, se eu estou falando que esse microsistema fala que todos os impostos não podem ser atrelados a um fundo, a um projeto, a um programa, exceto para a saúde, porque eu já retiro o que é devido para a saúde nos impostos, como é que eu venho, enquanto Estado, numa DRU, e vou lá e retiro aquilo que deveria ser programático e vou aplicar livremente para pagamento de investimentos, dívida pública, etc. É uma questão que a gente tem que colocar. E no setor privado, eu entendo que o maior desafio continua sendo a tabela SUS, que não remunera a prestação do serviço com um equilíbrio econômico-financeiro. Então, você tem aí os diversos prestadores privados contratualizados com o SUS que têm essa dificuldade, porque a tabela não remunera adequadamente. Estamos avançando. Tivemos agora a aprovação de uma lei mais recente, que é a 14.820, de janeiro de 2024, que determina que a União, nessa fixação dos valores da remuneração, ela observe o equilíbrio econômico-financeiro e o valor real de mercado. Ainda não aconteceu porque eles vêm reajustando através dos índices de correção monetária. Mas é uma bandeira, por quê? Porque nós precisamos, e a Constituição autorizou, que serviços privados, como os filantrópicos, sem fins lucrativos, possam prestar uma saúde complementar ao SUS. E para que nós possamos ter um equilíbrio econômico-financeiro, colocando lá nos rincões os profissionais médicos, o serviço especializado, ela tem que ser melhorada, porque hoje você paga ainda uma consulta médica R$10. Então é difícil fixar um profissional especialista em razão do valor da tabela SUS paga ao privado. E, doutor Gilmar, para encerrar, a gente pede que o senhor passe uma mensagem final aos nossos ouvintes sobre a importância da mediação sanitária nas demandas de saúde, especialmente no atual contexto do Ministério Público, que nós temos o COMPOR hoje, que é o Centro de Autocomposição de Conflitos e Segurança Jurídica do Ministério Público de Minas Gerais. Olha, doutora Giovana, o Ministério Público sempre foi uma instituição de vanguarda e respeitabilidade nacional, sendo ele fonte de diversas estratégias institucionais e boas práticas que fizeram as esperadas transformações sociais. E aí a mediação sanitária não é uma estratégia superada, até porque ela continua no próprio Código de Processo Civil, no seu artigo 3º. E, a meu ver, ela constitui um dos principais métodos de resolução de conflitos e de compreensão dos complexos problemas coletivos de saúde pública. E aí o COMPOR, que é o Centro de Autocomposição de Conflitos e Segurança Jurídica, que sucede, me permita aqui relembrar, a Câmara de Prevenção e Resolução de Conflitos, criada lá na nossa gestão, por proposição nossa, inclusive, e utilizamos demais essa Câmara de Prevenção, numa época, você vai lembrar, doutora Giovana, que não havia financiamento adequado do Estado e que nós tivemos que sentar junto à Câmara com secretários de estados, de Finanças, da Fazenda, da Saúde, com o próprio governador, com o procurador-geral, para que a gente pudesse garantir naquele momento de crise financeira, porque o Estado decretou um estado de calamidade financeira. Imagina a repercussão disso na área da saúde. Para a gente garantir pelo menos o pagamento naquilo que nós reputamos e fizemos como urgência e emergência, SAMU. E essas decisões, Cris, eram tomadas aqui, na mesa de negociação do Ministério Público. O Ministério Público, através da Câmara de Prevenção, é que chamava o secretário, chamava os colegas, chamava o COSEMES, chamava o Conselho Estadual de Saúde e discutimos e deliberávamos, inclusive o cronograma para que esses pagamentos fossem feitos naquela crise financeira sanitária que vivenciamos. Então, só para relembrar aí que o COMPOR sucede à Câmara de Prevenção, então eu sou suspeito em dizer, porque o sucesso que foi a Câmara de Prevenção, com certeza, será e está sendo também o COMPOR, sobretudo pela sua atividade finalística, que é a negociação, a mediação, a conciliação e as práticas restaurativas como métodos efetivos de pacificação social, resolução, gestão, prevenção de escalada destrutiva, transformação
de programas de conflitos, controvérsias e problemas, utilização de programas já implementados pelo Ministério Público, o que vai reduzir, não tenho dúvida disso, estou vaticinando para vocês, vai reduzir consideravelmente a judicialização. E eu tenho certeza que, como aconteceu com a Câmara de Prevenção, e conhecendo a doutora Giovana, que é preocupada com os problemas de saúde em todo o Estado, vocacionada para a missão que ela tem agora como coordenadora do CAU Saúde, será uma das áreas que mais vai utilizar o Compor, porque problemas coletivos na área da saúde, como desafio, nós temos demais. E eu acho que o Compor será uma excelente estratégia para que cada vez mais a gente coloque um tijolinho para fazer uma melhor saúde por Minas Gerais. Bom, doutor Gilmar, nossa conversa sobre mediação sanitária foi realmente muito especial em vários aspectos, né, doutora Giovana? Sim, muito especial. E que a sua atuação, então, continue a inspirar muitos profissionais e instituições. O roteiro desse episódio é de Giovana Caroni, quem assina a direção é Eduardo Cury. O podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. E eu já convido você para o próximo episódio, dia 16 de junho, no Spotify. Você também pode escutar na Rádio MP e no YouTube. Até lá! Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.